Olá, bom dia. Eu aqui com a cara de sono horrorosa, retornando aos poucos às atividades do site, né? Sei que tinha muita gente com saudade, muita gente dando graças a Deus. Mas eu vou contar, eu tive uma projeção, rapaz. Eu vou falar essa projeção porque as pessoas querem sair do corpo, é ótimo, é sua liberdade, e sair do corpo nos leva para a realidade. A realidade, vou ter que ficar pertinho que eu estou falando no microfone do notebook. Minha câmera ainda está sem microfone. Descobri que o problema da minha câmera não era nela. Eu tinha dois microfones, os dois não funcionaram. Aí eu testei um fone de ouvido, funcionou, quer dizer, era a câmera. Né? Eu testei uma outra câmera de um colega, ficou bom. Aí eu já solicitei já a troca de um microfone, já vai funcionar. Bom, a projeção, ela nos conecta com o que nós somos e com o que acontece nos bastidores. A maioria das pessoas, elas não sabem o que está acontecendo nos bastidores dela mesma. Desculpa a cara de sono aqui, né, que é de baiano de sono, é assim mesmo. E o cabelo tipo Chanel, ou tipo Mamãe Quero Ser Gay. Mas vamos lá. É, Você se conecta muito com a realidade dos bastidores do que está acontecendo com você. Por exemplo, olha só, eu estava fora do corpo essa noite, aí eu fui para um lugar em que primeiro meio que falaram assim para mim, eu não lembro perfeitamente, né? Mas falaram, ó, você vai, daqui a pouco você vai ter um encontro que você vai precisar de equilíbrio. Eu falei, tá, beleza, né? Meio que metido, né? Falei, não, vamos lá, né? Aí passei por um. Aí eu vim descendo, eu fui para esse lugar, né? Até então eu não tinha visto nada assim que eu cheguei. Aí eu vim descendo uma escada, um espírito me espreitando. Eu não vou citar detalhes daqui para não envolver outras pessoas, que tem pessoas envolvidas nisso, né? Não necessariamente próximas. Aí desceu e parou no lugar, era um espírito. Estava na forma dessa pessoa, acompanhava essa pessoa, mas muito endurecido. Mas uma coisa impressionante, ele ficava assim, ó, ele estava tão endurecido, tão dominado aquela pessoa estava. A imagem que você passa, o espírito, quando ele obsedia uma pessoa, pelo menos no astral, eu tenho percebido que eles ficam na forma daquela pessoa. Ou então eu enxergo na forma daquela pessoa para eu saber que é ligado a ela, mas eu vejo aquela pessoa lá. Já vi várias vezes, vários amigos, vários deles, pessoas próximas da família, o espírito que persegue a pessoa, ele fica igual a pessoa. A ligação é tão forte que ele fica na. Não sei se isso vai bater com o que alguém já viu por aí, mas é assim que eu vejo. O espírito obsessor, o que persegue, aquele cara que a gente chama de fofo, de encostozinho, ele fica na aparência da pessoa que ele persegue. Aí ele tava assim, ó, fez de olho fechado, de dente cerrado mesmo, cabeça pro lado, e não conseguia me comunicar com esse cara. Esse cara tava numa forma, no caso, específica lá, e eu tentava me comunicar, tentava endurecido, assim, com raiva, com ódio, como se estivesse assim, com o dedo nos ouvidos, para não ouvir nada. Estava acostumado a ouvir muita conversa. Aí eu peguei aqui de uma forma meio que educada no pescoço dele. Educada no pescoço é pau, né? Mas foi o que eu fiz. Mas foi uma forma de fazer ele se centrar em mim, mas puxando os olhos dele para mim, que ele não olhava para mim, ficar de olho fechado pro lado, assim, como se não estivesse nem aí para mim. Falei, você vai entrar em contato comigo, você não vai ficar se escondendo aí, você vai aparecer, eu sei que você tá aí. Ele estava tentando se esconder, até que ele começou Aí veio um ódio impressionante, assim, né? Aí eu consegui entrar em contato com ele mais ou menos, ele falou algumas coisas para mim, esse espírito, e aí eu saí dessa frequência pouco depois do contato mais profundo, que foi muito forte. É uma emoção monstra, uma sensação muito forte, tem que ter uma grande maturidade, mas é muito bom porque você está lúcido, você está em contato com situações que estão acontecendo nos bastidores, e não eu prefiro não saber, não é bom saber. Como é que prefere não saber? Entender? É a sua realidade, a realidade de quem às vezes, como projetor, você pode dar uma ajuda, ou como tipo, foi passado um recado claro, explícito, né? Aí eu retornei para esse outro lugar, aí depois ele falou, aí
essa mesma pessoa, foi mais quase uma voz que eu quase não conseguia ver, né? Me retornou ao corpo. Aí quando eu abri os olhos de noite, né? Eu fui dormir muito cedo ontem, fui dormir 7h30 da noite, chegamos cansado do trabalho. Aí eram ainda umas quase 11 horas da noite isso. Aí eu senti aquela vibração fazer assim, muito forte em cima de mim, e fiquei com aquelas arrepios, ver mesmo, né? Por alguns momentos, a sensação que tem alguma coisa no quarto, na verdade são as sensações energéticas que você traz, da experiência, mas processo psicológico, e você fica ali. Aí eu fiz uma sintonia, como se fosse uma prece, e fiquei refletindo sobre isso. É importante, eu estou contando essa experiência, porque aí você vai sair do corpo, você entra em contato com esse tipo de situação. Então, assim, você entra em contato direto com o que você é, com a sua realidade, com as coisas que estão de verdade acontecendo. Você vai ter experiências magníficas, mas a projeção astral, nesse mundo que nós vivemos aqui, de pessoas em desarmonia, de pessoas em aprendizado, de pessoas passando por processos que nós não compreendemos. Às vezes a pessoa está cheia de problema, está indo para psicólogo, está indo para médico, está depressiva, não sabe a origem direito. Claro que é uma mistura de coisas, é um processo, uma roda que vai juntando, que vai acumulando, e também é espiritual. Então o processo acontece às vezes nos bastidores, ou quer dizer, muitas vezes, né? E aí você tem essa função de dar uma dica, de chegar, dá uma olhada aí, velho, não custa nada, sabe? Eu vi o bicho pegando lá, dessa forma, não vacile. E outra coisa, é o tipo de cara que você vai falar o tudo e ele está pronto para não ouvir. Ele é totalmente endurecido. É um ser que está meio que dementado, seria a palavra, né? De tanto ódio, de tanto profunda ligação. Então tem que tomar. Como se fosse um doente nesse aspecto. Então tem que cuidar. Então a projeção tem essa função. Olha que coisa horrível, mas é realidade. Se você vai para o mundo espiritual, e aqui nós sabemos que o sofrimento é muito grande, você vai entrar em contato com esse tipo de situação. Bom, eu estou retornando aqui com esse relato, é um relato forte, mas é um relato real. É um relato real, não estou falando real do que acontece nos bastidores de todos os lugares que nós vivemos. Não tem como, as pessoas se desequilibram muito, às vezes, quando desencarnam, entram no processo de quase não enxergar, fica assim mesmo, cara, só consegue ver aquilo e vive para aquilo. Na verdade, nem tem vida, ele vegeta em cima daquilo, como se fosse algo que, sabe, é incompreensível. Se você pegar uma razão e tentar explicar o que é isso, você não consegue. É loucura, cara, é loucura. Imagina um louco te perseguindo, é isso que acontece. E tem uns fundamentos por trás disso, tem ódios, tem problemas do passado, tem digamos, uma semi-lógica, digamos assim, que não é lógica, algo que aconteceu que faz com que a pessoa siga aquele caminho como se não existisse mais nada. Então é importante que o que fazer em situações como essa? Bom, tem que se cuidar energeticamente, tem que se cuidar, porque não é a conversa que vai melhorar essa criatura, não, é alguma coisa que vai acontecer, que os mentores, a divindade, o processo vai fazer acontecer, ou vai nascer como filho, ou vai ter uma próxima oportunidade, ou alguma situação que vai tocar aquela criatura a ponto dela mudar esse tipo de visão, porque conversa não muda esse ser, né? Não muda, só ação, teoria, livro, Bíblia, nada vai mudar esse ser. Ele vai mudar, ele vai ser tocado de alguma forma, alguma coisa muito forte que vai fazer dele um despertar. E esse despertar vai vir com paciência, com muito amor, com calma, com caminhar no futuro, um despertar consciencial. E a consciência desperta num momento específico. Alguma coisa vai ser feita na hora certa. Então, para isso é preciso que a pessoa saiba que o projetor tem essa função, né, de entrar em contato com as criaturas desse nível de compreensão, não é menor nem pior, nível de no atual momento de compreensão, de consciencial. É assim, é difícil, cara. O que fazer? Né? Como é que ampara? Não se ampara. Tem casos em que não tem amparo. Não tem como amparar aquela criatura. Aquela criatura ali não tem amparo. É paciência, amor, calma e deixar o tempo passar. E a pessoa que está passando pelo processo, ou as pessoas, precisam ter essa compreensão
de que vai ser tocado aos poucos, e para isso você tem que estar sempre andando certinho. Bom, um bom dia para vocês, estou voltando aos pouquinhos, ainda não é um fato, mas já é um bate-papo espiritual, né? E que tentem continuar tendo essas experiências. Esse tipo de situação vai fazer só bem para você, vai fazer você ter uma noção real, lúcida do que é. Lúcida não é, encontrei mentor, encontrei extraterrestre, não é você saber que existe situações claras como essa de pessoas em desequilíbrio constante. Bom, é isso aí. Vamos trabalhar? Vamos continuar aí, então voltando aos projetos devagarzinho. Devagar é pressa. Pessoal, fique com Deus, muita paz, muita luz. FOI, fui!